Bom, galera, continuando aqui, né? Vamos falar agora, né, sobre o último assunto aí do capítulo 1, que é ponto médio. Beleza? Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Vamos pegar o ponto A, que tem coordenadas 7 e 11, e o ponto B, que tem coordenadas -3 e 11. Tá? Aí, o ponto médio, ele vai ser o ponto M, que tem coordenadas xm e ym. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Então, o A, ó, ele é o ponto 7 menos 1. O A está aqui. E o B, ele é o ponto -3, 11. O B está aqui. Beleza? Aí, galera, o ponto médio vai ser um ponto que ele é equidistante de B e de A. Então, essa distância aqui, ó, de M até A, tem que ser a mesma distância de M até B. Beleza? Aí, qual que vai ser a ideia aqui, ó? A ideia é que a diferença entre o XA e o XM, ó, XA menos XM, tem que ser igual à diferença entre o XM menos o XB. Beleza? Porque eu tô falando que esse cateto tem que ser igual a esse. Então, XA menos XM tem que ser igual a XM menos XB. Daqui a gente conclui que o XM, ele nada mais é do que a média aritmética entre o XA e o XB. Beleza? E o YM, pela mesma analogia, né? Se você fala que o YB menos YM tem que ser igual ao YM menos o YA, né? Para os catetos aqui serem iguais, você vai chegar na mesma conclusão que o YM é a média aritmética dos Ys, dos seus pontos. Então, basicamente, é assim que você calcula ponto médio, tá? O ponto médio, XM, YM, ele é dado por XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2. Tá? Então, nesse caso, 7 mais menos 3 dividido por 2 vai dar a coordenada XM. E menos 1 mais 11 sobre 2 vai dar a coordenada YM. 4 sobre 2, 2. 10 sobre 2, 5. Então, o nosso ponto médio aqui, ele vai ter coordenadas 2 e 5, tá? O 5, ele tá entre o 11 e o menos 1. E o 2, ele tá entre o menos 3 e o 7, tá? E, então, é assim que a gente calcula o ponto médio, né? De 2 pontos. Ponto médio entre 2 pontos. Tá bom? Aí, vamos supor que você queira encontrar agora o baricentro de um triângulo. Eu vou mostrar aqui a linha de raciocínio que vocês têm que tomar, tá bom? E depois vocês tentem fazer um exemplo que eu vou colocar na lista. Tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem um triângulo, tá? Esse daqui é o nosso triângulo ABC. E eu quero localizar aqui o ponto G do triângulo ABC, tá? O ponto G, ele vai ter coordenadas XG e YG. Beleza?
Aí, galera, como é que vai funcionar aqui o esquema? O baricentro, ele é o ponto que divide todas as medianas na razão 2 para 1. Massa? Então, qual que é? Vamos pegar uma mediana desse triângulo? A mediana liga um vértice a um ponto médio do lado oposto, né? Então, qual que é o procedimento para encontrar o baricentro de um triângulo? Primeiro, você tem que encontrar a mediana. Para você encontrar a mediana, você precisa de um ponto médio. Então, você vai ter que encontrar, por exemplo, esse ponto médio aqui. Aí, como é que faz para encontrar o ponto médio? Você fala que a coordenada do ponto médio, né, o x do ponto médio é a média aritmética entre o xb e o xc, e o y do ponto médio é a média aritmética entre o yb e o yc, tá? Igual eu acabei de mostrar aqui. Então, vocês já sabem encontrar esse ponto M. Né? Aqui eu estou supondo que você tem os pontos A, B e C. Tá? Você conhece as coordenadas desses 3 pontos. Se você conhece a coordenada do B e do C, automaticamente você consegue calcular a do M. Certo? E aí, essa reta AM aqui, ó, vai ser a mediana do nosso triângulo. Tá bom? E esse ponto aqui vai ser o nosso ponto G. Então, nossa, professor, e agora, o que eu faço? Bom, pessoal, AG tem que ser o dobro de GM. Da geometria plana, né? Daqui até aqui é o dobro que daqui até aqui. Tudo bem? Então, se você pegar o seu XA e subtrair XG, ó, vamos lá, ó. Se você pegar o seu XA e subtrair o XG, isso aqui, ó, né? Então, essa distância daqui até aqui, que é o XA menos o XG, tem que ser o dobro do XG menos o XM. Beleza? E aí você vai ter, então, aqui XA, passa o XG para o outro lado, né? Vai ficar 3XG. E esse 2 vezes menos XM vai ficar menos 2XM, que você passa para lá positivo. Então, XA mais 2XM dividido por 3 é o seu XG. Tá? Então, a partir do momento que você conhece o seu ponto médio e o seu ponto A, você consegue calcular o XG. E, analogamente, você faz a mesma coisa para calcular o YG, tá bom? Então, você consegue calcular esse ponto e você consegue calcular esse ponto, né? Pensando dessa forma, falando que AG é o dobro de GM. Logo, né? Esse cateto tem que ser o dobro desse e esse cateto tem que ser o dobro desse. Beleza? Então, eu vou colocar um exercício aí na lista, pessoal, numérico, para vocês fazerem o cálculo, tá? E se eu não me engano, né, eu tô olhando aqui, o exercício que eu vou colocar, é que eu não montei a lista ainda, né? Eu tô gravando a aula primeiro. Mas o exercício que eu vou colocar, cadê? Eu acabei de ver ele aqui. Ele tem solução. Ele tem solução? Agora eu perdi o exercício aqui, mas depois eu dou uma procurada, né? Eu vou ver se eu pego um exercício com solução sobre o baricentro para colocar para vocês, tá? Porque, tipo assim, é assim que você faz o cálculo do baricentro com geometria analítica, né? Então pode ver que a gente está usando o plano cartesiano junto com geometria. Essa que é a ideia da geometria analítica. Legal? Muito bem, muito bem. Com isso, pessoal, a gente fecha, né, o primeiro capítulo de geometria analítica, que é o capítulo sobre plano cartesiano. Então, aprendemos aí o que é o plano cartesiano, aprendemos a calcular a distância entre dois pontos, aprendemos a calcular o ponto médio entre dois pontos, aprendemos a calcular o baricentro de um triângulo, né, que é a mesma ideia de calcular o ponto médio, só que você vai ter que calcular o M e depois o G. E a gente também aprendeu sobre a condição de alinhamento de 3 pontos, né? 3 pontos, eles vão ser colineares quando o determinante deles der 0, né? Beleza.
Aí, galera, ó, no edital da AFA aqui, eu vou até mostrar para vocês. Vem cá. Ó. Esse aqui é o da AFA, tá, ó. Cadê? Aqui meu mouse, ó. AFA. Você tem aqui, ó, coordenadas cartesianas no plano, né? Distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento de 3 pontos, mediano e baricentro. Então, isso aqui que o edital da AFA tá pedindo é o que tem no capítulo 1 do IESE, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida aqui para pegar a matéria na íntegra, fiquem à vontade, beleza? Lembrando que esse livro sempre tem mais exercícios do que os que eu coloco na lista, porque na lista eu faço uma seleção, tá bom? Na SpaceX, geometria plana, ó, não, analítica. Ó, plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento. Na SpaceX, por exemplo, ele não explicita que ele quer o baricentro, né? Então, esse cálculo aqui, ó, AFA, tá? SpaceX não fala nada a respeito. Ó, depois que ela termina aqui, ela já passa para reta. Reta é o próximo capítulo, tá? A AFA faz a mesma coisa, ó, reta. Depois que ela fala sobre plano cartesiano, ela vem de reta, que é o assunto que a gente vai estudar agora. E EER, né? EER, você tem aqui, ó, ponto médio, baricentro, distância entre dois pontos, área do triângulo, que a gente vai falar depois, condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Então, EER também não pede baricentro não, tá? Cálculo de baricentro é pra galera da AFA. Fechou? Muito bem. Agora, ó, vamos aqui pro próximo capítulo. Deixa eu colocar vocês aqui em cima de novo. No próximo capítulo, galera, a gente vai falar sobre reta, né? Falamos sobre pontos, basicamente. Agora a gente vai falar sobre retas. Equação da reta a gente já conhece, né? Que é dada aí pela função de primeiro grau. Então vamos lá. Vamos para o capítulo 2, falar sobre retas. Equação da reta, né? Reparem, pessoal, equação, né? Equação é uma coisa da álgebra. Então, você tá algebrando a geometria, né? Reta é da geometria, equação é da álgebra. Então, você está juntando as duas coisas, né? Isso que é geometria analítica, tá? Beleza. Ó, galera, qual é a ideia aqui? Toda reta que você tem no plano do cartesiano vai estar associada a pelo menos uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero. Tá? Essa daqui é a chamada equação geral da reta. Equação geral. Mas, professor, a gente não aprendeu que a reta é y é igual a x mais b? Sim. Só, pessoal, que isso daí a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a equação reduzida da reta. E não a equação geral. Tá? Esse A e esse B, eles não são os coeficientes lineares e angulares que a gente está acostumado a trabalhar lá em função. Porque se você isola seu y aqui, você vai encontrar que seu y é menos a sobre b x menos c sobre b. Então, isso daqui vai ser o seu coeficiente angular e isso daqui vai ser o seu coeficiente linear.
que a gente, na geometria analítica, representa por mx mais q, né? M vai ser o nosso coeficiente angular a partir de agora, e não mais A, tá bom? Quando eu estiver falando sobre A, eu vou estar falando sobre o A que multiplica o x. E esse A que multiplica o x não é o coeficiente angular, tá? Porque o coeficiente angular, ele é a constante que multiplica o x quando o seu y está isolado. E aqui o seu y não está isolado. Então esse A aqui, esse troço que está multiplicando o x, não é o coeficiente angular. E esse B não é o coeficiente linear. São coeficientes diferentes. Beleza? Eu não vou falar muito sobre equação reduzida agora, porque a gente vai falar sobre isso já já. Aguenta. Vamos falar primeiro sobre a equação geral, tá? Da onde que vem essa jossa? Bom, lembrando aqui que A, B e C, ó, reais, beleza? O seu A ele tem que ser diferente de zero, ou o seu B tem que ser diferente de zero. Porque se o seu A e o B forem zero ao mesmo tempo, você vai ter que ser igual a zero. A não ser que C seja zero, você vai estar falando que você vai estar enunciando um absurdo. Beleza? Bom, como é que a gente chega nessa equação então, pessoal? Vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai pegar dois pontos, quaisquer. Então, vou pegar aqui um plano cartesiano. Eu vou pegar aqui, eu tenho essa reta. Aí, eu vou pegar aqui esse ponto Q, que ele tem coordenadas x1, y1. E eu vou pegar esse outro ponto P, que tem coordenadas x2, y2. Tá? E qual a ideia aqui? Não, esse ponto aqui é o ponto R, tá, pessoal? Só para ficar igual do livro aqui. Senão vai confundir vocês. Ó. Então, a gente tem o ponto Q e o ponto R, e essas são as coordenadas deles. Beleza? Aí, se você tem dois pontos, automaticamente a sua reta já está definida, né? Porque a gente estudou na geometria plana que a gente precisa de, no mínimo, dois pontos para definir uma reta. Tá? Então, o ponto Q e o ponto R, né, desde que eles sejam diferentes, eles já determinam uma reta. E agora eu quero saber qual que é a reta que passa por esses dois pontos. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o chamado ponto flutuante, ó. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x, y, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou forçar esse ponto P a ser colinear com os pontos P, com os pontos Q e R. Tá? Pessoal, x1 e y1, x2 e y2 são valores conhecidos, tá? Por exemplo, 2, 3, 5 e 8. Exemplo. O x e y vai ser variável, tá? Porque eu tô pegando um ponto qualquer e eu tô falando que ele é colinear com Q e R. Então, se eu resolver esse determinante, eu vou achar uma equação que relaciona x e y e que faz com que esse ponto xy seja colinear com x1 e com o ponto Q e com o ponto R, tá? Muito bem. Quando a gente calcula esse determinante, pessoal, eu não vou calcular esse determinante não, tá? Vou colocar aqui direto para ganhar tempo. Se você faz esse determinante aqui, seja por Laplace, Sarro, Sarri, sei lá, né? Você vai encontrar o seguinte: y1 menos y2, que multiplica x, mais x2 menos x1,
que multiplica y, mais x1, y2 menos x2, y1. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, se você faz esse determinante e fatora, né, já tirando x em evidência, y em evidência, e agrupando aqui os termos independentes de x e y, você chega nisso aqui. Como eu disse, x1, y1, x2, y2 são valores constantes, né? São valores de ponto, que você conhece. Então, isso aqui é uma constante que multiplica o x, que a gente vai chamar de a. Isso aqui é uma constante que multiplica o y, que a gente vai chamar de b. E isso aqui é uma constante independente, que a gente vai chamar de c. E aí você vai ter aqui que ax mais by mais c é igual a zero. E você tem aqui, então, a sua equação geral da reta. Calma. Sei que está muito abstrato ainda, tá? Sei que está muito abstrato. Não precisa decorar nada que tem aqui, tá bom? Porque eu vou mostrar para vocês aqui a ideia, né? Se vocês entenderem a ideia, vocês não vão precisar decorar nada. Seguinte, a gente tem dois pontos. O ponto 4, 3 e o ponto 0, 7. Então, ponto R está aqui, ponto 0, 7. E o ponto Q está aqui, que é o ponto 4, 3. Que vale 4, que vale 3. Essa altura aqui é 7. Eu quero saber a equação da reta que passa por esses dois pontos. O que eu vou fazer? Eu vou construir aqui um ponto flutuante xy e eu vou forçar o ponto xy a ser colinear com R e com Q. Tá? E é isso. Se eu forçar esse xy ser colinear com R e com Q, todos os pontos que são colineares vão satisfazer a equação que eu vou achar. E eles vão formar a nossa reta, tá? Se a gente calcula esse determinante, ó, 7x, 0, mais 4y, menos 28, 0, menos 3x é igual a 0. Então, 7x menos 3x, 4x, mais 4y, menos 28, é igual a 0. E essa é a chamada equação geral da reta que passa pelos pontos R e Q. Massa! Muito bom, muito bom. Professor, eu poderia ter calculado essa reta por função? Tipo assim, eu falo que como é uma reta, o y tem que ser ax mais b, e eu jogo os pontos, acho o a e o b e tenho minha reta? Pode, você pode fazer isso, tá? Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Se você fala que essa reta em azul, por ser uma reta, tem essa forma, e aí você joga os pontos aqui, né? Você vai falar que 7 é igual a vezes 0 mais b, e que 3 é a vezes 4 mais b, né? Se você resolve esse sistema, você vai descobrir aqui que o nosso b é 7 e que o nosso a, ó, 3 menos 7 dá menos 4, dividido por 4 dá menos 1. Então, você acabou de descobrir aqui que a equação da sua reta é menos x mais 7. Se você passar todo mundo para o outro lado, você tem x mais y menos 7 igual a 0. E se você multiplicar os dois lados por 4, você chega nisso. Beleza? Então, isso daqui era como a gente fazia para encontrar uma equação de uma reta, utilizando aí função. Só que agora a gente pode simplesmente
fazer por determinante. Você fala que você tem um ponto flutuante XY e você força ele a ser colinear com os pontos QR, que pertencem à reta. E resolvendo o determinante, você cai na equação geral na hora. Beleza? Tudo bem. Bom, galera, então, mais uma parte da aula aí concluída, beleza? Essa é a base sobre equação da reta. No próximo vídeo, a gente vai falar aí sobre interseção de retas, né? Como é que faz aí para calcular o ponto que duas retas se cruzam, né? A gente vai falar sobre posição de duas retas, que é algo que a gente já falou. A gente vai falar também sobre algumas outras coisas, tá? Não vou ficar dando spoiler, não. Vamos aí para a próxima parte da aula.